Vamos falar hoje um pouco sobre interceptação de comunicação telefônica, tá? Uma legislação que cai no edital de senhores, geralmente é comum para escrivão, investigador e algumas outras. Tudo que cai em legislação especial, cai também em interceptação de comunicação telefônica, beleza? É uma lei pequena, não é uma lei grande, então assim, é uma lei que vale a pena a leitura. É bom aproveitar, como muitas vezes esses editais prevêem muitas legislação especial, pegar as menorzinhas. Lei de prisão temporária, crimes hediondos também, embora ela é pequena, porém ela é complexa, tá? Essa legislação aqui costuma cair, caiu no último concurso 2022, 2023, agora eu não lembro. A gente vai fazer algumas questões e cai também com certa frequência nos concursos da VUNESP, beleza? O meu curso, geralmente aqui, é mais direcionado para questões e provas da VUNESP, fechou? Que é uma banca-mãe, assim, diga-se de passagem, tá bom? De outras bancas municipais e por aí vai. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre interceptação. O que é interceptação? O que é uma escuta? O que é uma gravação? Instituto que é novo lá na legislação 9296 de 1996, ou seja, a lei que regulamenta o inciso 12 aqui da Constituição, tá? Então, a legislação que vale a pena a leitura é interessante, porque antigamente fazia-se isso na Polícia Civil. Eu sou investigador de polícia, tá? Trabalho lá no DECAP, em São Paulo. Então, isso fazia-se bastante, interceptação. Vários policiais tinham um monte de celulares, andava com 5 celulares, no mínimo. Então, é sério, como se fosse direitinho. Então, acontecia o quê? Acontecia uma ligação, você atendia, e aí você começava a ouvir o que o cara estava falando. É como se fosse... Hoje tem isso daí, só que de uma certa forma é mais telemático, mais teleinformático. Ou seja, num parágrafo 1º do artigo 1º da legislação de interceptação, há a possibilidade de interceptação telemática e sistema informático. Ou seja, hoje eu posso pedir uma quebra de sigilo telemático ou uma quebra de sigilo telefônico não, é em tempo real, de e-mail, de conversa do WhatsApp, na verdade de IP do WhatsApp, tá? Quebra de sigilo telemático eu vou explicar também. É algo que a gente pega os registros dos IP, dos protocolos de internet, no momento em que as mensagens são enviadas. As mensagens elas se conectam com o telefone, aí o telefone se conecta com a rede Wi-Fi ou com 3G. O servidor de internet fornece um IP para o seu celular ficar acessando a rede de internet. E isso é registrado, tanto a hora, o dia, tudo exato. Tanto é que eu até falei aqui em outras aulas que eu estou fazendo uma investigação com base tão somente no número de telefone celular. E com esse número de telefone celular a gente consegue saber onde o cara acessou. Inclusive a casa do cara, se é 3G, se é rede de internet Wi-Fi, uma rede móvel. Se for uma rede de telefone de Wi-Fi, manda o endereço. E aí a gente vai fazer uma campanha, vai fazer alguma coisa para saber se é o cara de fato ou não. E a gente consegue saber se esse cara acessou a internet em qualquer lugar. Você não chega na casa de um parente, em algum lugar, e fica lá e acessa a internet dele? E isso a gente consegue ter acesso. E hoje também tem interceptação que a gente faz tipo de nuvem, né, na verdade. É uma outra solicitação, mas é tudo por via judicial, tá? Então tá interessante hoje. Hoje, interceptação a gente não usa mais. Porém, as quebras de sigilo telemático, fantástico. Fantástico, você consegue muitas vezes colocar o cara no local do crime no dia exato. Ó, você esteve, o celular é seu? Até porque tem os dados cadastrados do celular da pessoa. Então a gente consegue jogar. Muito interessante. Essa praia é interessante e assim, não é muita pegada dos policiais mais antigos. Isso é coisa de gente nova. Eu sou novo na polícia. E assim, vocês também quando entrarem na Cadepol, os professores vão a todo tempo. A investigação policial é um curso que tem, sei lá, os 4 meses que você fica, ou 6 meses na Cadepol, vão ter muitas aulas de investigação policial. E tem investigação policial por mesa eletrônica. É fantástico. Show de bola. É isso que vocês vão aprender. O que é um código hash? Como que eu peço a interceptação? Como que eu peço uma quebra de telefone? Como que eu examino o IP? Para quem que eu peço a banco de dados? Entendeu? Muito louco, é da hora. E aí depois no decorrer da aula a gente acaba meio que falando um pouco sobre esses casos. E assim, o WhatsApp, o Instituto Meta lá, o WhatsApp, o Instagram e Facebook, eu consigo saber se o seu telefone, os crimes de estelionato, a gente consegue saber quantas contas um telefone celular específico ele acessou de Facebook ou de Instagram. O que a gente pegou muitas vezes? Pessoas que fazem o quê? Tem uma conta no Facebook de fraudulenta, ele acessa aquela conta, só que depois ele desacessa aquela conta e entra na conta pessoal.
E aí é onde a quebra de sigilo telemático você consegue identificar. Quando você pede a quebra de sigilo telemática para o recorde, para a plataforma recorde do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, ele te responde isso daí, olha, o telefone, esse número de série, tal, registrado no nome de fulano de tal, ele acessou todas essas contas. Ou seja, essa conta é essa. Então, muitas vezes ele tem umas 4 contas fake e tem a conta dele. E aí é onde, aí é onde a investigação começa a ficar interessante. Você fala, caralho, que da hora, velho. Então, ou seja, a Luana, ela que está sendo estelionatária, está duplicando um golpe meio mundo aqui em Guarulhos. E aí você consegue identificar, porque o telefone dela fica registrado, isso para o Instagram também, eventualmente até o WhatsApp. Só que o WhatsApp a gente não tem esse costume de excluir nosso WhatsApp para colocar um outro número no mesmo dia, assim, ou no mesmo aparelho. A gente geralmente abre outro, ou tem um outro telefone. O WhatsApp é mais difícil, mas ficaria registrado. Beleza? Bom, hoje o tema é interceptação de comunicação telefônica. Nós vamos ler um pouco aqui o artigo 5º, inciso 12, tá? E da onde vem esse fundamento jurídico? Da onde vem a legislação 9.296 de 1996? Por que ela surgiu? Né? Qual que é essa ideia? Vocês já estão tendo um constitucional, eu acredito, né? Estão tendo um constitucional? Ou não? Nesse módulo novo? Ainda não, né? Então vamos lá. Mas vocês vão ter. Artigo 5º. É inviolável o sigilo da correspondente das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, neste último caso, por ordem judicial. Esse artigo, esse inciso, ele vai nos trazer algumas informações interessantes. Que, a priori, não essa parte aqui, a priori, elas seriam invioláveis, tá? A priori, a pegada é essa. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados. Lê-se que, teoricamente, o comando constitucional era que isso fosse inviolável. Porém, nós temos a lei de execução penal que uma carta ela pode ser vistoriada num presídio. Entende? Então, ou seja, o sigilo das correspondências, o artigo 5º, eles são de eficácia plena, porém, alguns podem ser de eficácia contida, ou seja, a eficácia dele pode ser limitada por uma legislação infraconstitucional. O que isso quer dizer? Que pode haver limitações a respeito desses direitos. Direito à privacidade, quando a gente entra no inciso 10 e seguintes ali, o que está se tratando na Constituição é sobre o direito à privacidade, o direito à intimidade. Então, o que a Constituição previu? De que quando esses direitos puderem ser acessados por terceiro, até mesmo por Estado, que seja acessado em caso específico. É o que está nos dizendo esse inciso aqui, o 12. Agora, aqui, salvo nesse último caso, o que a doutrina muitas vezes vem nos dizer é que seria só as comunicações telefônicas. Se a gente fosse interpretar isso aqui de uma forma literal, a primeira parte ela não poderia ser limitada, só as interceptações de comunicações telefônicas, tá? Mas aí não é a nossa praia aqui, não é a nossa pegada de ficar se aprofundando demais no inciso, até porque nós somos alunos para estudar para concurso, aqui não é uma pós-graduação, seria interessante falar sobre isso, mas assim, aqui não é pós-graduação, então a gente vai entender o quê? Que as comunicações telefônicas, elas podem ser limitadas, porém, existe o princípio da reserva legal. Da reserva legal não, o princípio da... Como é que é o nome? O princípio da reserva jurisdicional, ou seja, da apreciação judicial. Para que isso possa, para que esse direito à intimidade possa ser violado, é necessário que seja ratificado pelo Poder Judiciário. Beleza? E isso é requisito. Ou seja, a interceptação de comunicação telefônica, ela não pode ser pedida à torta e à direita, e nós veremos isso aí no artigo 2º da legislação, beleza? E, para ser concedida, é necessária a autorização judicial. Fechou? Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, ou seja, é tanto um inciso aqui com eficácia contida, que ele já está até dizendo ali, ou seja, a lei precisa trazer as informações, beleza? Que a priori, quando a Constituição surge em 88, fica-se a dúvida, aí, pode ou não pedir interceptação, ou vamos esperar a legislação chegar? A legislação, 88, a legislação só chega em 96. Ficou um tempo ali de 8 anos para que o legislativo regulamentasse sobre isso, tá? Mas nessa época houve sim interceptação de comunicação telefônica.
investigação criminal ou instrução processual penal. Isso também limita a atuação. Desde já, eu pergunto aos senhores, é possível a interceptação de comunicação telefônica num processo civil, administrativo? Você é servidor público, você está respondendo a um processo administrativo disciplinar, você pode interceptar, ou melhor, a administração pública pode interceptar o fulano ali? Não, tá? Não quer dizer que uma interceptação e que gerou uma prova, que essa prova não pode ser utilizada no processo administrativo. São coisas diferentes, a gente vai chegar lá. Mas, a priori, não pode. Não é permitido que a interceptação de comunicação seja feita em outra área que não a penal. Ou seja, vai ser numa investigação policial, quem faz investigação policial são as polícias judiciárias, lê-se Polícia Civil e Polícia Federal, e instrução processual penal, lê-se processo penal. Houve um processo, iniciou um processo, pode-se ou não utilizar a interceptação de comunicação telefônica. Nós vamos ver na legislação específica quem tem competência para pedir interceptação de comunicação telefônica. Há também uns vícios nessa legislação, enfim, não é nosso muito caso analisar. Essa é a legislação que versa sobre interceptação. E assim, desde aquele do inciso 12 da Constituição, já é objeto de questões, aliás, de várias questões, tá? A interceptação tem que ser autorizada pelo Poder Judiciário, não por autoridade policial. Pergunta-se muitas vezes algumas questões, ele vai dizer, a autoridade policial pode conceder? É ele que concede a interceptação de comunicação telefônica? Não, a autoridade policial, ele pode solicitar, ele pode requerer, ele não autoriza, tá bom? A autorização, ela é do Poder Judiciário. Beleza? E geralmente do juiz que tem competência para julgar a causa. Só que lá em São Paulo, por exemplo, nós temos o DIPO, que é tipo uma delegacia de investigação policial, digamos assim, mas é outro nome, né? Mas é uma delegacia em que faz até valer um pouco a ideia do juiz das garantias. Não sei se vocês já estudaram, que a ideia é tipo assim, que eu acho muito interessante, em que o juiz que analisa a investigação policial, que concede as cautelares de investigação policial, não é o mesmo juiz que analisa o processo. Isso é muito interessante porque isso, de uma certa forma, o que isso traz? Traz mais imparcialidade para o caso. Porque o Auri Lopes Júnior é um professor e é um advogado, o que ele fala sobre isso? Ele fala que o juiz ele tem uma espécie de dissonância cognitiva. Que ele, de uma certa forma, o juiz que concede todas as cautelares sobre a Luana. Quando ele for julgar uma instrução processual penal, o processo propriamente dito, ele já tem uma imagem que a Luana ela é condenada e foda-se. Essa é mais ou menos a ideia. Luana, você se fudeu, você não vai mais aqui, tipo... Então, a ideia, e aí o juiz da garantia vem para quebrar isso. E é muito interessante, porque você, de uma certa forma, preserva o princípio da imparcialidade do juiz. Ou seja, o juiz que analisa as cautelares de investigação policial, ele não vai analisar o processo. Então, ele vai lá e concede, se tiver presente os requisitos de permissão ali de admissibilidade, ele vai conceder. Só que o processo quem vai julgar é outro. Isso é muito bom, isso é interessante. Para quem gosta de processo penal, isso é interessante, tá? Então, só para lembrar, esse tipo de questão, eu não sei se o Amandio ele já imprimiu, nem sei também se eu mandei, mas eu trouxe os quesitos para vocês analisarem e é campeã de... O que é? Primeiro, o que é uma interceptação? Segundo, qual que é a porra do prazo da interceptação? Cai com força, acho que o que mais caiu foi sobre isso. Segundo, é possível usar a interceptação para direito civil, trabalhista, administrativo? Aí a gente vai chegar até lá, quando a gente terminar de examinar essa legislação, beleza? Primeiro a gente vai passar pelas questões da prova preambular e depois a gente passa pelas questões, quesitos que a gente chama da prova oral do ano que eu participei da prova, tá? Foi em 2023. Então, assim, aí a gente começa a dialogar para vocês verem mais ou menos como que eu responderia. Eu trouxe algumas possibilidades de resposta, é óbvio. Respostas absurdamente grandes. Caralho, que você vai falar aquilo ali, você tá cagando. Você tá tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Morrendo de medo do que você vai responder. Por mais que você estude. Então, a ideia é que vocês comecem a se familiarizar com essas ideias de como responder um quesito. Se eu pergunto para você, talvez assim, qual que é o prazo da interceptação? É uma pergunta banal, simples.
Só que às vezes você vai estar tão nervoso lá que você vai gaguejar, você vai travar, e aí é normal mesmo. Quando vocês passarem e tiver oportunidade, vão assistir as arguições. Porque é muito interessante para você sentir, cara, como que eu responderia aquela questão ali? Anota as questões, porque assim, não tem como fazer quesitos com uma caralhada de gente. Não dá, são muitas pessoas. Então assim, os quesitos às vezes é banco de dados mesmo, ou quesitos que já caiu, não imagina. Né? Não tem como você criar, em criminologia você vai criar uma questão única para todo mundo, você não consegue. Então, por isso que é interessante, e aí depois eu até passo para os senhores, a maioria das questões que eram cobradas. Tem Telegram também, né? Tem canal no Telegram que você entra lá, você vai ver os últimos quesitos que foram cobrados. E assim, você vai treinando. Chega uma hora que fica redundante. É igual isso aqui. Ontem eu examinei papo de 100 quesitos, que se resumiu ao que está aí. Então, vou perguntar, assim, sobre interceptação. Só que, assim, tranquilo, interceptação é uma legislação tranquila. E o que desde já eu recomendo os senhores e senhoras fazer? O exercício de uma resposta da prova oral. E isso, vocês trazem esse exercício para o seu aprendizado no dia a dia. Estou lendo uma legislação? Pô, isso aqui pode ser objeto de resposta. Você primeiro escreve, porque vocês vão ter uma prova dissertativas também, né? Assim, de modo geral, eu estou pensando mais no nível de investigadores e escrivães, tá? Perito que tem prova dissertativa. O próximo concurso que está na iminência de surgir aí, de ser lançado, são concursos que sequer eu acho que tem prova dissertativa. E talvez não tem nem prova oral. Se não me engano, de fotógrafo, essas coisas não tem. Tem perito, essas coisas não tem, mas assim, os nível médio não tem prova oral. Passou na prova preambular, aí já vem, tipo, investigação social, psicológica e já era, acabou. Mais tranquilo isso daí. Só que o que tiver prova oral, comece a exercitar mesmo no espelho, grave você falando ali. E aí vocês vão ver o vício de linguagens que vocês vão ter. E é normal ter. E aí vocês não analisa num dia, na mesma hora. Deixa para analisar depois. Analisa depois, uns 2, 3 dias. Ou quando você for estudar aquela matéria, só ver uma prova oral sobre isso. Você vai ficar louco, lógico. No começo vai ficar muita coisa, para você decorar, para você entender. Chega uma hora que sai natural. Porque quando o examinador perguntar alguma coisa para você, primeira coisa, você vai ter que conceituar o que ele está te dizendo. O que é interceptação de comunicação telefônica? Excelência, a interceptação de comunicação telefônica consiste quando o terceiro intercepta uma comunicação de 2 interlocutores sem a anuência desses interlocutores. É mais ou menos isso que você vai responder. Pronto, acabou. E geralmente o que a gente entende? Que quando o examinador é um meio de prova, você pode falar que é um meio de prova também, que é um meio de prova, né? A interceptação ela não é uma prova em si, ela é um meio. Ela é um meio que pode ou não trazer uma prova, porque nem todas as interceptações traz provas para a gente. A gente pode fazer uma interceptação e que o conteúdo das ligações vão ser irrelevantes para o processo penal. E isso você vai descartar, isso vai ser descartado, beleza? O que for relevante, legal, e a gente sabe que tem um prazo de 15 dias, deve ser respeitado. 16º dia, a gente pegou a interceptação, pegou uma casa, a gente não pediu a prorrogação, só que aí, constatou uma prova. Algo que foi assim, sei lá, a materialidade de um fato, o indício de autoria que a aluna cometeu tal coisa. Ô, Suzana, e aí? Você pode usar essa porra? Não pode. Por quê? Porque foi cabaçada de quem não pediu a renovação. Por mais 15 dias, assim vai. E aí, senhoras e senhores, quando você entra em qualquer órgão, seja lá qual for, sobretudo na polícia, você vai ter que seguir as regras do jogo. Tá? É a melhor coisa que você faz, seguir as regras. Tem também, inclusive, o Aurélio Alpes Júnior, junto com um juiz lá de Santa Catarina, se não me engano, que é o Alexandre de Moraes, que ele fala sobre a teoria dos jogos, se não me engano. Tem um livro de processo penal, um livro pequeno, também dá para ler. Agora não é hora de ler esse livro, tá? Porque agora é concurso público, é foco no concurso público, foco no edital, foco em questões, foco em sistema de estudo indutivo. Vocês têm que fazer todas as questões que tivessem de VUNESP ou da banca que vocês forem fazer a porra da prova. Você dá as questões, os assuntos mais relevantes, você vai para as teorias e começa a engrandecer o seu conhecimento. Tá? Eu acho às vezes meio loucura a gente começar a estudar, isso é uma opinião pessoal, você começar a querer estudar a teoria tudo. Não, vou estudar todas as teorias. Aí você vai estudar a porra da prova, isso nem de longe passa. Então é interessante você começar a estudar por assuntos, ou seja, o que a gente faz hoje em dia quando a gente estuda para concurso? O mapa de incidência. O que as bancas costumam mais cobrar? É isso que a gente tem que se adequar hoje em dia. O que as bancas costumam mais cobrar? E vocês vão ter que fazer questões para porra. Porque vocês vão pegar o que concurso da vida, faz uma inscrição lá,
faz um filtro da banca VUNESP. Ah, eu posso fazer um filtro só da polícia? Não acho tão viável. Por enquanto não. Ou talvez no começo você pode fazer um filtro só da polícia, dependendo da matéria. Eu dou aula de constitucional aqui também. Eu fiz com as minhas aulas de constitucional, era só com base em questões da Polícia Civil. Só que eu pego todos os cargos, exceto o delegado, que não vem um caso porque transcende um pouco a nossa matéria para nível de investigador e escrivão. Então você pega todas aquelas questões do que é concurso, faz um filtro daquilo ali e vê o que mais cai. E aquilo ali, irmão, você não pode errar. Aquilo ali é coisa que você vai ter que saber de qual é salteado. Aprendi tudo isso, o que eu faço? Aí você vai engordando, você vai estudando outras coisas que não costumam cair com muita frequência. Essa é a pegada de estudar, o caminho mais curto que eu encontrei para passar em concurso público, beleza? Não a ideia de, tipo assim, a gente não estuda em concurso público como se a gente estudasse para uma faculdade. Sou formado em Direito também, pós-graduado, só que assim, a gente não estuda para isso. O direito, você vai estudar teoria, torta direito e tal. Essas teorias são interessantes para nossas provas? Nem sempre vai ser. Tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos aqui, ó. O artigo 1º, ele vai ser meio que uma réplica do inciso 12 do artigo 5º da Constituição. Beleza? Então, é artigo que, de fato, algumas questões de concurso a gente já responderia com ele, alguns quesitos também de concurso a gente já responderia, de prova oral a gente já responderia com ele, então é assunto que vai cair. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza para a prova e investigação criminal, aqui é a limitação que a gente tem, tá? E instrução processual penal, observado o disposto nessa lei, dependerá de ordem judicial. É o princípio da reserva de jurisdição. Sobre o segredo de justiça, outra coisa interessante. É concedido o segredo de justiça por uma obviedade. Porque, imagine num processo penal. Já tem-se um processo, e no processo penal, às vezes, a Luana tem ciência, o réu já tem ciência de um processo penal. Então, ele vai acompanhar, o advogado do cara vai acompanhar. Se eu não coloco a interceptação em segredo de justiça, o que vai ocorrer? O advogado vai saber, o advogado vai ter uma interceptação. Quem que vai ser o idiota que vai falar alguma coisa pelo telefone que está sendo interceptado? Ninguém, entendeu? Então, assim, ocorre em segredo de justiça, ocorre em autos apartados, ou seja, auto que vai ao lado da ação dos autos processuais mesmo, e não é algo que, tipo assim, fica aberto. E, inclusive, aqui nós temos o direito à ampla defesa contraditória, não temos? Previsto na Constituição também. Aqui, esse direito à ampla defesa contraditória ele é postergado, ele é diferido, ele é a posteriori, entende? Ou seja, professor, então quer dizer que a pessoa não tem um direito à ampla defesa contraditória? Vai ter, depois que a prova for concluída e for, de fato, validada no processo, ou seja, ela foi inserida nos autos processuais. Aí, beleza, aí essa prova vai ser arguida, vai ser contestada, de acordo com o princípio da ampla defesa contraditória, por quem de direito? Pelo réu, pelo advogado. Mas a priori não. A priori ele não é de cara, vai ter uma interceptação, então cuidado com o que você fala. Então assim, não faz sentido, não faria sentido nós termos uma interceptação de comunicação telefônica se não fosse em segredo de justiça. Beleza? Parágrafo único. Mas como eu falei, tá? Isso aqui, interceptação de comunicação telefônica é interessante para quê? Para a gente passar na prova. Beleza? Vamos passar na prova? Aqui é uma questão isso aqui vai cair. Ou no concurso de investigador ou no concurso de escrivão. Não vai cair mais do que uma, acredito que não caia, né? 2 questões. Só que aqui vai cair onde? Na prova oral dos senhores. Aí cai com força. E eventualmente numa prova dissertativa. Tá? Eventualmente mesmo, nunca vi. Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação de fluxo de comunicações em sistema de informática. Aqui é onde nós estamos no auge e de telemática e comunicações telemáticas. Aqui sim é algo que a gente está usando no nosso dia a dia com força. A gente usa bastante as interceptações telemáticas ou as quebras de sigilo telemático. Qual que é a diferença de uma quebra de sigilo telemático por uma quebra de sigilo de interceptação? Quando é quebra de sigilo, primeiro, vamos lá. A gente precisa distinguir aqui o que é interceptação, o que é a escuta e o que é uma gravação. A interceptação de comunicação telefônica, que é o objeto dessa legislação, ela ocorre quando uma terceira pessoa intercepta a comunicação de 2 interlocutores sem a anuência desses dois interlocutores. Tá? É eu
interceptando a Luana e a Suzana, por exemplo. Só que ambas não sabem que estão sendo interceptadas. Beleza? Isso é interceptação de comunicação telefônica. Ele é um meio de prova, uma medida cautelar, de modo excepcional. A gente vai ver que ela tem um caráter de subsidiariedade. A interceptação não é para ser solicitada, pedida a bel prazer do autoridade policial ou do Ministério Público, tá? Ou até mesmo do juiz de ofício. Isso é uma aberração. Mas assim, então a interceptação é um terceiro interceptando os dois interlocutores sem a anuência desses dois interlocutores. E a natureza jurídica é de uma medida, de um meio de prova. A interceptação é um meio de prova. Se é meio de prova é porque ela tende a provar alguma coisa. Beleza? Isso é interceptação. Qual que é a diferença? E aqui também tem algumas questões sobre interceptação e escuta. Escuta telefônica. A escuta tem um terceiro com dois interlocutores, porém a diferença é que um dos interlocutores consente à interceptação. Casos que a doutrina costuma trazer com mais frequência são os casos de sequestro. Tá bom? É possível que haja o sequestro, isso a doutrina bate com força, e que a família concede, que pega a interceptação para tentar saber o que está ocorrendo nas ligações, aquela pessoa está pedindo, enfim. E até mesmo para você interceptar. Hoje em dia, os casos de sequestro também, a gente tem o DAS aqui na Polícia Civil, que é o Departamento Anti-Sequestro, em que eles trabalham muito, até fiz um curso recente sobre isso, sobre a ideia de você pegar, se souber algum telefone, alguma coisa do tipo, e assim, o DAS tem um aparelho fodástico lá, em que ele consegue detectar os sinais do celular. É muito louco, sabe? Mas é assunto para outra hora. Mas assim, de modo geral, a interceptação telefônica, só para reprisar aqui, um terceiro interceptando dois. Escuta, um terceiro interceptando dois, porém uma das duas consente. Beleza? E aí nos casos de sequestro, são os casos que mais são solicitados, são os casos que mais são narrados pela doutrina. Um dos dois consente. Beleza? E dependendo do caso, é interessante que assim, hoje dependendo do que você faz, o seu telefone tem um georreferenciamento, tem a geolocalização. Então é possível que quando você faz uma transferência, alguma coisa, você loga no Nubank, alguma coisa do tipo, qualquer banco, naquele momento que você faz a sua transferência, ele acessa, de uma certa forma, ele tem até a sua localização. Porque você consente isso quando você baixa o aplicativo, tá? E aí a gente consegue saber, identificar também qual foi o último local que a pessoa fez. Fez um negócio. Então, teve um sequestro para, tipo... aquele sequestro que é feito só para roubar dinheiro, digamos assim, para ir no banco, como que é o nome? Sequestro relâmpago que a gente fala na doutrina. E esse tipo de sequestro também a gente consegue pegar. E sequestro normal, tem o Dr. Ronald lá no Cerco Centro, o cara é bom, inclusive a semana passada, não sei quem acompanha ele aqui, ele pegou um caso de sequestro mais ou menos nesse mesmo modo operante. Enfim, e nós temos também a gravação ambiental, e agora a gravação clandestina, ou gravação telefônica, seja lá como for o nome, que foi introduzida na legislação agora em 2019, com lei de pacote de crime, e que já era possível a utilização. E qual que é a diferença também de uma gravação telefônica ou ambiental, dependendo como for, tá? A diferença é que a gravação não há presença do terceiro. A gravação é eu e a Suzana, que eu gravo a Suzana falando comigo. Ou eu gravo o ambiente. Tá bom? É possível que tivesse um gravador aqui e eu estou gravando, só que eu estou gravando porque eu quero pegar alguma coisa da Luana, da Suzana, seja lá quem for. Beleza? É possível também a gravação ambiente, está ligada a um ambiente que vai ser gravado, e a gravação telefônica, eu estou ligando, eu estou com a Luana no telefone, eu estou gravando sem o consentimento dela, tá? E isso eu posso usar futuramente. Beleza? Então, assim, são lícitas, todas são lícitas. Havia uma questão se a interceptação, sim, tem a reserva jurisdicional, ou seja, precisa da tutela do Poder Judiciário. Agora, a escuta e gravação, teoricamente, não. Tá? De modo geral, não. Beleza? Aplica-se a interceptação dos fluxos. Então, assim, aqui, hoje em dia, como eu falei, a polícia está usando bastante esse parágrafo único aqui, sobretudo as telemáticas. Só que as telemáticas aqui, só a título de curiosidade mesmo, vocês amanhã ou depois, não sei se já estão tendo informática, vocês vão chegar num assunto de protocolo de internet. O IPv4 e IPv6.
tá? É um protocolo de internet, versão 4 e versão 6. O versão 6 é aquele protocolo mais individualizado. O versão 4 é um protocolo em que ele precisa do CGNAT, ele precisa de uma porta lógica para individualizar o IP. Beleza? É um IP tipo a 125.10.0.80. Só que aí, com base nesse IP, você vai ver que um monte de pessoas acessou, 65 mil mais ou menos pessoas podem ter acessado aquele IP, só que o que vai distinguir quem que era quem é a porta lógica, que é chamada de CGNAT. Mas aí é assunto para informática, tá? E aqui esse assunto é mais para vocês saberem sobre como que ocorre na prática. Então, quando eu intercepto, ou quando eu quero... A interceptação também de telemática, veja, ela ocorre em tempo real.